Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com uma pessoa aqui fantástica, uma mulher linda, charmosa, uma dentista incrível, esteticista agora, né? Faz a parte de estética, Paula Bueno. E vem que você vai saber um pouco mais sobre a história dessa mulher incrível. Tudo bem, Paula? Tudo bem, e você, Wagner? Tudo tranquilo. Primeiro, gratidão por você estar aqui comigo, né? A gente já se conhece há um bom tempo, passamos algumas questões juntos. Sim, inesquecíveis, né? Aquelas questões. Mas como a gente fala, né? A vida traz pessoas que de alguma forma vêm para somar ou não, mas deixa uma experiência. E eu fico feliz se eu conseguir. Se a gente está aqui é porque a experiência Que deu da certo. nossa parte foi boa, Com né? certeza. Paula, então, queria, né, muito bom ter você aqui. Eu quero sempre poder trazer pessoas amigas, pessoas que eu tive alguma experiência de vida. E o que eu queria que você falasse pra gente, a tua história, né, dentro de Balneário Camboriú, dentro da tua carreira, né, a questão de ser uma mulher aí, hoje, vamos lá, indiscrição, começando com indiscrição, você tá com que idade, Paula? Vixe, isso, olha. Para mulher é complicado, né? Não, mas Mas pra mulheres por aí, você não precisa ter esse problema. 42 anos já. 42 anos. Gente, olha, dá pra dizer que tem 42 anos? Obrigada. Então, e por que eu tô falando isso? Porque vai ter muita mulher aí de 40, 45, 50 anos assistindo. E o que eu vejo na minha área, né, Paula, na área de constelação, de sistêmica, é essa ruptura da mulher, né? Esses últimos 20 anos mudou muita coisa. É isso que a gente está trazendo até para o podcast, né? O quanto mudou as coisas nos últimos 20, 30 anos. E mudou também para a mulher. E eu quero saber de você, porque você, né, nessa faixa que você tá, você pegou realmente toda essa transição ali na maturidade dos seus 20 e poucos anos para hoje. Como que você vê isso? Isso para mulher é maravilhoso, né? O autocuidado, na verdade. Você começa a mudar a sua vida depois que você começa a se valorizar. E essa autoestima, tudo isso, você vê que você consegue muita coisa, você se valorizando, e tem questões que você passa, que você deixa passar, porque você não se valoriza da forma correta. Hoje eu gostaria de ter esse conhecimento e essa vivência que eu tenho há anos atrás. Essa é a clássica, né? Com certeza. Mas isso é porque você despertou essa experiência, né, Paula? Eu acho que é interessante, sobretudo, que é o que eu pelo menos trago para as pessoas, né? É saber passar pela experiência, né? Ou seja, aproveitar o máximo dela, por mais negativo que seja, porque isso gera o crescimento. E tem pessoas que não, elas ficam presas no negativo e repetindo aquele ciclo, né? Então você já teve isso, né? Por isso que teve essa grandeza, essa evolução. Eu costumo dizer que essa questão de superação é uma decisão que você toma na tua vida, né? Ou você fica no teu passado remoendo aquilo que aconteceu, ou você enfrenta a tua vida de outros olhos, de outra forma. Você se coloca naquela posição de dificuldade, mas se você se permitiu a isso, você consegue sair também. E isso eu tenho exemplo dentro da minha própria casa. Minha mãe é uma mulher guerreira, de superação também. Ela chegou aqui em Balneário com nós duas, eu e a minha irmã. Foi uma fase difícil que nós passamos, foi bem na separação dos meus pais, eu vim para cá com 15 anos. E aí terminei meu segundo grau aqui, passei no vestibular, e naquele período meu pai tinha ido à falência. E eu lembro até hoje que eu liguei para minha mãe e disse: mãe, eu passei no vestibular. Ela disse: eu não sei como você vai fazer, mas eu vou pagar. Olha E só. odontologia é um valor Odontologia é um curso altíssimo. caro, né? Ainda hoje, na atualidade, é um curso caro, né? Sim. E aí ela veio para cá, colocou um salão de beleza, que tem até hoje, a Maria Bonita, ali na Ó, 1500. a Maria Bonita. Aham, foi ela quem fundou, Ah, quem ela que fez. fundou, ela não é Ela mais. vendeu Ah, ela já há algum vendeu. tempo. Aham. Entendi. É um salão tradicional aqui, pra quem não conhece Balneário Camboriú. Aliás, já deixo aqui o abraço pro Tasso, que é o Ah, o meu Tassi. cabelo. Você, Ele um é meu querido. paciente, ele é um amor. Aham. Então, o Tasso, um amigo. Logo eu vou trazer o Tasso aqui, vou trazer ele aqui pra falar com a gente. Tem o Gilmar também, que eu acho que você Gilmar eu deve não conhecer. conheço o Tasso. Mas e aí? Então, aí, a partir dali, minha mãe começou a trabalhar muito,
Porque ela já era cabeleireira há um tempo atrás, mas daí quando ela casou, ela deixou de trabalhar. E aí ela voltou à ativa quando veio para cá. E dali ela pagou a minha faculdade, da minha irmã. Meu pai ajudou com o que era possível para ele no momento, mas perto do que a gente precisava, Sim. era pouco, né? E aí terminei a faculdade, já coloquei o consultório. A Cris, que é minha irmã, fez advocacia, né? Sim. E eu acho que essa questão disso... Deixa eu só para contextualizar. Então, você se formou em odontologia em que ano, mais ou menos? 2003. 2003. Já fazem Há 20 20 anos. Cabe bem dentro do que da cronologia que a gente está colocando. Sim. E como que você vê essas dificuldades de lá para cá? Isso fez parte do meu crescimento. Eu costumo dizer que o que eu sou hoje é por tudo que eu passei. E só agradeço, acho que tirei proveito de todas as situações. Até há um tempo atrás encontrei minha ex-sogra e eu disse para ela, eu só agradeço por ter passado por tudo que eu passei, porque isso fez eu me transformar na mulher que eu sou hoje. Só, né, pro público, né, que tá assistindo, porque você tá colocando, né, encontrei minha ex-sogra e agradeço. Já, né? Então, só para as pessoas entenderem, é que eu, né, volto a dizer, conheço a Paula, sei a história dela, participei de algumas maneira nessa história. E dizer assim, então houve uma questão que foi teu casamento. Esse teu casamento foi o ponto de dor. O relacionamento tóxico foi esse. Foi esse. Mas... Você teve uma relação de quanto tempo, Paula? Foram quase 4 anos. E o que você acha que te perturbou nessa relação? O que não perturbou nessa relação? Eu quero mostrar para você que está assistindo, né? Que quando eu fiz essa pergunta, assim, ela respirou profundamente. Porque é o tocante da alma, né? É aqui onde eu falo, por isso que eu converso com pessoas, falo sobre terapias online, sobre cursos online, a gente não tem muitas vezes esse toque, como eu estou tendo aqui, porque a Paula está aqui, né? Não que não tenha validade de conteúdo, mas quando você trabalha com a alma ou trabalha com a dor, existe essa sutileza. Então, né, quando eu te perguntei, você fez aquele... Então, isso mostra, né, o quanto foi doloroso isso. Mas quer compartilhar com a gente um pouquinho, assim, o que você viu daquela Paula que entrou nesse relacionamento tóxico e hoje essa nova Paula identifica e pode dizer assim, olha, o caminho não é esse, ou o caminho é esse. O quanto eu fui capaz de me inferiorizar num relacionamento como esse. Questão de... Eu sempre penso... É tão comum as mulheres serem agredidas pelos homens. Eu cheguei ao ponto de pensar que isso era normal. E meus pais são divorciados e isso eu nunca presenciei dentro da minha casa. A agressão. Sim. Mas esse foi um dos fatores, entre outros. Sim, né? entre outros. Mas você... A minha pergunta é assim, né? Você se viu seduzida? Você se viu... ou você foi ameaçada? O que te manteve dentro desse relacionamento? Só quem está dentro de um relacionamento desse para saber o que a gente passa. Porque acontece a agressão, a pessoa fala, não vai acontecer mais. E você... A mulher... Eu não queria me separar, eu queria ter uma família, eu queria manter... Você acreditava numa evolução, numa melhora. Uhum. Só que a pessoa que é assim, dificilmente muda. E não foi só essa questão, você sabe da minha história, sabe quem me envolveu. Eu estou fazendo todas as colocações, né, Paula? Porque a gente está narrando para as pessoas, né? Em coisas... de certa forma eu respondi, respingou em mim algumas atitudes deles, várias atitudes, né? Que eu consegui resolver só o ano passado. Sim. Todas as complicações que a gente sabe. Mas é assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Paula, sobretudo, eu observava realmente uma mulher bastante submissa. Uhum. Era a maneira como eu observava e ao mesmo tempo totalmente dedicada, né? Então isso chama atenção. Então assim, como que você hoje, né? Distante, porque depois que se passa o fato
é uma outra visão, uma outra leitura, como nós falamos, né? Do teu processo interior, terapêutico, de cura interior. Mas hoje, quando você olha lá, o que você vê naquela Paula? Ela era o quê? Ela era apaixonada? Ela era iludida? O que era aquela Paula para se manter ali? Iludida, a conversa era boa, você sabe, né? E também eu acabei sendo envolvida com várias questões de dívidas, porque todas as coisas... Vai amarrando também. Vai amarrando. Quando eu vi, eu tinha mais de 1 milhão de dívida no meu nome. Aí... Também. Por onde você começa a desenrolar a situação? Eu pensei, eu vou ter que passar minha vida dessa forma, e me acostumar com isso, né? Mas quando acontecem as coisas assim, nada é por acaso. Sim. E quando eu caí na real do que eu precisava fazer, foi que aconteceu aquela situação que meu ex foi preso, né? Sim. E eu fiquei 1 semana, e eu não morava aqui, fiquei 1 semana em casa. Eu costumo dizer que o vinho era meu Rivotril, eu tomava vinho de manhã, de tarde, de noite. Mas aí a minha mãe me ligava e dizia, Paulo, quer que eu vá para aí e tudo? Eu falei, não, eu queria viver aquele momento, porque eu sabia que a hora que ela chegasse lá ia ser revolução, né? Sim. Minha mãe é meio militar, mas agradeço a ela por ser dessa forma, Sim. né? Aí ela contratou um motorista e chegou lá. Quando ela bateu na campainha, eu tocou a campainha, eu vi que era ela, eu desmoronei. Era tudo que eu precisava. Foi uma salvação. Foi. Aí quando ela chegou... Um resgate. Quando ela chegou, ela disse, deixa tudo aí, venha para minha casa e aí acabou. E acabou. Uhum. E ali você teve essa mudança. Eu vim para cá com R$50, eu não tinha nada mais. E dívida. Eu consegui arrumar meu nome o ano passado. E aí, né, a gente já percebe a importância e a estrutura da base, né? Quando a gente abre a conversa aqui, você já fala da sua mãe como guerreira, né? A minha mãe. A sua heroína, obviamente. E então percebe-se, né, através de uma sistêmica, né, que é dali que você se alimenta no sentido de força, né, de energia. Isso é fundamental. Que também vem de encontro com a história da sua mãe. Sim. Então, de alguma forma, o reflexo lá que ela separou do seu pai, não importa a história, mas ela se manteve firme com as 2 filhas, né? Vocês não tiveram irmão, né? Não, só nós só 2. Então, a força da mulher ali. Então, essa força vem... A sua irmã é mais velha que você, né? Que eu me lembro é mais velha. Que também eu já vi que é uma pessoa bem forte, também ela de fibra, né? Então, assim, mostra essa estrutura, essa sistêmica. E aí, naquele momento, você sente aquela força se irradiar para você. Então, a importância disso. Então, eu vejo, nesse primeiro momento, essa força da mulher e da filha para com a mãe. É o que eu vejo. E aí, obviamente, né, porque eu vejo isso muito de maneira intrínseca, também a tua fé. Você é uma mulher de fé, né, Paula? Não, Deus é maravilhoso. Porque tem uma música até que fala, não era mais nem para eu estar aqui. E teve um momento que eu passei uma noite com uma arma na minha cabeça. Sério? Não sabia disso. Aí eu só pedi a Deus que me deixasse sair com vida daquela situação toda. Sim. E tudo acontece no momento certo. Quando amanheceu o dia, que eu pensei, estou livre, aí as coisas foram mudando. Claro, naquele dia mudou, mas daí foi assim. Sim. E quando eu pedi a Deus, porque eu respondi um processo criminal também. Sim. Você foi envolvida, né? Verdade, foi indiciada, né? Sim. E aí eu pedi a Deus que me tirasse. Eu pensava, Deus me deixa com dívida, mas não me deixa com processo criminal. E isso que eu vejo é no tempo de Deus mesmo, porque foi tudo no mesmo dia. Em novembro do ano passado, o advogado me ligou e disse, Paula, você foi inocentada no processo. Sim. À tarde, me liga o banco falando, o valor da tua dívida é 250 mil hoje, que foi aquele rolo lá da BV, né? Sim. O valor da tua dívida é 250 mil, mas a gente fecha por 11. Eu disse, Deus não me deixou
não me livrou só de uma coisa, foram de duas coisas, que era o que incomodava a minha vida. Porque eu, com restrição, eu não conseguia comprar nada. Sim, sim. Ou usava o nome da minha mãe ou da minha irmã. Sim, fica totalmente dependente, né? E foi tudo no mesmo dia. Foi aquele dia ficou marcado para mim. E me fala, né? E me fala assim, aproveitando e falando de carreira, porque quando eu conheci você e você vivia essa situação, você era uma dentista e não estava trabalhando, porque teve toda uma questão de uma clínica, né? Que também não deu muito certo. Acredito que teve também parte desse casamento que dificultou o teu profissional, o teu trabalho, por assim dizer. E aí você consegue resolver isso, sair de toda essa dificuldade, de todas as questões. Até assim, vou deixar bem claro para quem está nos ouvindo, mais do que assistindo, que eu aprendi com o nosso produtor Edivelto, aqui podcast é de ouvir, não é de assistir, né? Então, quem está nos ouvindo, qual é a grande questão? A Paula é uma mulher que realmente passou por dificuldades extremas na mão de uma pessoa que eu posso dizer, da minha formação, que é um psicopata, né? Sociopata e psicopata, que uma pessoa sem escrúpulo nenhum, manipuladora e tal, que criou vários problemas, não só para Paula, né? Problemas na sociedade, enfim, etc, etc. Mas que ela que estava ali do lado, né? Dele naquele momento. E a grande questão é ela conseguiu resolver isso, se perceber. Através da sua força como mulher, através da visão dela da própria mãe. Isso com certeza motivou. Agora eu pergunto, e como é que foi a virada de chave profissional? Então, eu voltei para cá, eu pensava, como que eu vou conseguir um trabalho? Eu estava sem dinheiro. Você veio com 50 reais? Sim. E dívidas? E dívidas, e todo aquele transtorno de polícia e ter que depor, coisa que não era do meu. Que já fragiliza, né? Que já deixa a pessoa... Que era fora da minha realidade. Sim. Eu nunca tinha vivenciado dessa forma, né? E aí foi uma vizinha nossa do prédio, disse, Paula, tem um lugar para você trabalhar, mas é junto com outro dentista. E que eu sou muito amiga dele até hoje, sou muito grata a ele, porque eu cheguei, eu pensei, se ele souber... Aparecem as pessoas certas, né? São anjos, que Deus envia no momento certo. Aí eu pensei, se ele descobrir que eu estou respondendo o processo criminal, ele nunca vai deixar eu trabalhar aqui. É a primeira questão que ocorre com as pessoas, né? Sim. Aí eu cheguei e falei para ele tudo o que tinha acontecido. Você abriu, escancarou. Melhor que eu conte do que alguém conte de outra forma. A versão que nem é a verdadeira às vezes, Sim. né? E eu fui nesse lugar porque a pessoa que conseguiu esse trabalho, a pessoa não, o que trabalhava lá nessa clínica, disse, a gente quer que ele saia daqui. E eu fiquei amiga dele, e ele está lá até hoje, e ele é uma pessoa maravilhosa, que eu sou legal. muito grata. E a gente se fala sempre, olha só. E aí você começou a atender. Comecei a atender no consultório dele, enquanto ele não atendia, eu atendia. E muita da parte estética que eu tive na teoria, mas não tive na prática, ele ficava do meu lado, ele pegava na minha mão, ele dizia, Paula, é por aqui, é dessa forma que você tem que fazer. Olha só, foi um mentor. Foi um anjo. E até questão de materiais, tudo para reduzir custos, a gente compra juntos até hoje. Que bacana. Às vezes, quando precisava comprar no nome dele, ele comprava para mim, então... Aparecem as pessoas certas, como a gente falou. Aí passou toda essa fase, em plena pandemia que eu comentei com você, eu tive coragem de colocar o meu consultório. Se hoje eu fosse para fazer hoje, eu acho que eu não faria. Hoje, em termos de planejamento, falando estrategicamente, não teria feito. Nossa, eu penso que loucura. Mas fez na garra e na coragem. Aí agora que passou, eu disse, nossa, e eu venci, deu tudo certo, eu tenho pacientes, se viu até para conversar comigo, é difícil às vezes os horários, né? Sim. Mas... A gente marcou um mês antes para ela estar aqui hoje sentado com a gente. E só agradeço a Deus, porque pela lógica não teria dado nada certo, mas deu tudo certo. Mas é que assim, aí entra aquilo que eu falo, é que nessas questões que a gente chama de fenomenológica ou sistêmica, não é uma questão
de lógica, né? É uma questão de merecimento, de fé, de disciplina, né? Você é uma mulher disciplinada, isso já vem lá da sua mãe, entendeu? Você é uma mulher de fé e tem seu conhecimento. Então você trilhou o seu caminho e você, na tua própria narrativa, né, dá para observar bem isso, você viu aquilo como experiência, entendeu? Então você, não, eu vou sair disso. Que muitas pessoas, quando se encontram em dificuldade, em problemas, mulheres em situação de vulnerabilidade, elas perdem a sua estima, mas elas perdem a esperança, elas perdem a fé. Elas acham, não, a minha vida é isso. Né? Se a gente olha para as mulheres antigamente, até vou fazer aqui uma explanação, que às vezes a gente monta um workshop falando de relacionamento, Paula, e aí escuta de alguém assim, mas os meus avós viveram felizes a vida inteira, não separaram, né? Mas, gente, é porque você senta lá do lado da sua avó e pergunta pra ela como é que foi o começo da relação, né? Como que foi os primeiros 20 anos dessa relação, 30 anos, né? Vamos dizer que tem uns 50 anos de casado. E ela vai contar coisas que ela teve que engolir. E talvez sofreu muito para depois de todos os ciclos haver uma maturidade daquele homem e até pela própria idade, condição, e tá aquele casal de velhinho simpático, mas lá atrás, e principalmente antigamente, a mulher era muito mais submissa, né? Hoje a mulher tem a liberdade de sair fora do relacionamento, né? Obviamente, mas ela se vê presa às vezes em outros componentes, que é o que aconteceu com você, né? Situações emocionais, situações financeiras, e até falando aqui de situação financeira, eu acho importante às vezes a gente narrar, porque às vezes a pessoa, então eu tava com o cara por causa do dinheiro. Não, não é por causa do dinheiro, mas porque já aprendeu CPF, já aprendeu empresa, já aprendeu coisas, e existe, que não, graças a Deus, vou usar esse termo por você, vocês não tiveram filhos, né? Ainda bem. Ainda bem. Já imaginou? Neste caso, graças a Deus, né? Já pensou? Não, pela problemática, né, que seria, né? E a criança, né? Mas assim, brincando um pouco, porque a gente sabe a seriedade que foi. Mas assim, existem, né, mulheres que ainda têm a questão dos filhos, né? E o desamparo. E tem homem até hoje que ameaça, que vai tirar o filho, que não vai pagar pensão. Que não... Então, só quem vive dentro desse turbilhão, desse sofrimento é que sabe, né? Ou os profissionais que trabalham com essas pessoas e tal, porque às vezes um familiar mesmo não consegue identificar isso, né? Às vezes parece assim, sai de casa, né? Parece tão óbvio, né? E não é. Mas tem outras coisas envolvidas que você não consegue. Exatamente. Tem outras amarras, né? E você presenciou. Eu não tinha uma vida mil maravilhas com dinheiro, coisa assim, não. Que costumavam falar. Sim. Né? Até hoje falam, né? Sim. Aí vem até uma pergunta, aproveitando, né, que você deu o gancho. E você sentiu, assim, aí na tua volta, e logo em seguida, resolvendo assim, você sentiu muito preconceito? Assim... Eu não paro para pensar o que as pessoas pensam. Eu vou lá e faço, e se quiserem me... Não, aí é uma questão de postura, e é fantástico, eu acho correto. A pergunta é se você sentiu, assim, que houve um preconceito. Olha, de alguém, você, ou... Que eu saiba até hoje, uma pessoa ainda acha que eu tive envolvimento na situação, mas tiveram outros casos que ele me pegou o dinheiro emprestado, que eu tive que pagar. Eu não tinha... Tive pela minha consciência, né? Sim. Para não se incomodar também. Isso. E eu acho que eu vi que ele tinha emprestado e eu precisava pagar. Hoje eu saio de cabeça erguida, que eu honro... eu honrei o que eu deveria fazer. Você falou um termo bem interessante. Honrei. E até honrou coisas que não eram suas. Sim. Ponto. Você percebe que talvez parte dessa energia que eu falo, né? Eu tenho uma palestra que eu monto, né? A gente tá organizando aí até talvez botar online, que a gente fala da energia do dinheiro. E eu falo sobre esse honrar o dinheiro. Quando você honra isso, você percebe que isso pode ter multiplicado e virado e voltado para você de todas as formas que você hoje vive? Sem dúvida alguma. Para mim era um alívio cada vez que eu pagava uma coisa que eu achava que eu deveria pagar.
Por mais que judicialmente ou coisa assim eu não precisaria pagar. Juridicamente não fosse necessário. Mas eu honrei e eu acho que tudo que eu tenho, que eu consegui, foi por isso, por ter sido honesta. Com certeza, Paula. Com certeza. É questão da reciprocidade, né? É aquilo que eu comento com as pessoas, né? A intenção não é ser polêmico, mas eu vou ser polêmico, não vai ter escolha, né? Não tem graça se não for. Não tem graça, daí não é o Wagner, né? A Paula tava chegando aqui, e eu tava conversando com o Edivelto algumas coisas, daí a hora que ela chegou, eu disse, você viu, ela tava lá fora, você viu que eu tava aqui porque você ouviu minha voz, né? Porque acabou até alterando o tom de voz. Mas eu tô vendo muita coisa online aí, e falando da minha área, e as pessoas vendendo a promessa de você ficar rico com pensamento positivo, né? E faz o curso do fulano, que é famoso, e faz a imersão do ciclano, e pense, enriqueça, que é título de livro, inclusive, não que não vale a pena ler este livro, mas eu vejo assim, vendendo muita fórmula mágica. E eu acredito que todo mundo tem, sim, o direito a ser feliz, próspero, financeiramente próspero. Eu não vejo nada dentro do que eu estudo de espiritualidade, de doutrina espírita, de filosofia taoísta, de filosofia do cristianismo, da Bíblia, que diga que você não pode, que você tem que ser pobre. Não existe isso. Você pode ser próspero, rico, né, bem-sucedido. Mas existe sim uma questão chamada merecimento. Merecimento. Não adianta você fazer tudo bem feito, mas você não é uma pessoa honesta, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa vingativa, enfim, né? É tudo aquilo que fere a nossa alma humana. E você, quem conhece, acredito que quem vai nos ouvir e quem te conhece, dá para ver a leveza da sua alma. E eu não tô falando isso pra te elogiar, que você sabe que não é meu perfil. Então dá pra ver, né? Quando eu via você naquela situação, eu percebia isso e eu não entendia, até porque eu não era teu terapeuta, obviamente, né? Eu não era um terapeuta ali, eu era um negociador naquela situação e não sabia como que poderia acontecer de resgatar. E agora você lembra que você fez um comentário comigo, nós estávamos lá resolvendo uma situação e você disse, Paula, depois dos 40 anos a tua vida vai mudar. E quando nós conversamos aquele dia, eu te falei, Wagner, de onde você tirou isso? Que realmente mudou. Então, foi, né? A gente estava sentado numa sala de espera ali, né, para uma situação e... É a síndrome do terapeuta, né? Eu olhava, analisava, eu trabalho com algumas empresas que me chamam para fazer análise, né? E eu analisava, mas vendo você ali vulnerável e percebendo já a atmosfera que te cercava, né? E agora você botou numa roubada, porque não foi exatamente uma análise, mas foi uma intuição, vamos dizer assim. E eu percebi que a tua vida realmente ia melhorar quando você tivesse essa maturidade, que seria aproximadamente ali nos 40 anos, 39, 40, 41, enfim. Mas daí a gente se reencontrou agora, até para falar do podcast, e você trouxe isso para mim, né? E todas as vezes eu lembrava, eu disse, será que ele é bruxo mesmo? Falar uma coisa dessa. Vamos corrigir, tá? É mago, bruxo não, mago. Bruxo faz bruxaria, mago faz magia, transforma. Mas o importante que eu vejo é assim, Paula, que você realmente é um exemplo para quem está nos ouvindo, saber que toda situação ela tem uma solução. E uma coisa que minha mãe sempre fala, tudo passa, se até as coisas boas passam, porque as ruins não vão passar. Exatamente, isso é até uma frase bastante conhecida de Chico Xavier, né? Que a gente tem esse entendimento. E não importa a dificuldade, você realmente mantendo a sua fé, a sua bondade interior, né? Os seus valores, com certeza você vai passar. E é aí que você vai criar experiência. E eu digo até um pouco mais, que é até por isso que eu fiz questão de te convidar para vir aqui.
que também é importante a gente multiplicar essa experiência, né? Você vir aqui, se colocar de maneira aberta, espontânea, colocando para as pessoas isso, né? Quantas pessoas a gente está agora multiplicando, né? É uma que vai ouvir e vai dizer, poxa, nossa, a doutora Paula ali e tal, já ouvi falar dela, tal, nossa, que história. Eu acho bacana isso, que se espelhem, que veja, porque se você fez, qualquer pessoa faz. Com certeza. Né? É o que eu acredito. Até quando você comentou, não precisa expor, eu não... Algumas coisas, claro, né? Tem coisas que a gente não fala, Sim. né? Mas, assim... É que tem coisa que não precisa, né? Não precisa, Mas eu coloco isso porque eu sei que todos nós somos capazes de passar e superar. É só você saber que você tem um futuro maravilhoso, que você que constrói esse futuro. Deixando o passado para trás e olhando para frente. Com certeza. Mas ainda quero te perguntar, tá, mas eu quero saber, e aí entrou para fazer harmonização facial. Que eu amo. Ama, então tá, como é que foi isso? Então, eu estava lá uma vez perdida, pensando o que eu vou fazer da minha vida com tantos problemas. Ainda estava lá? Ainda estava. Aí apareceu a especialização em harmonização facial. É uma coisa que explodiu faz pouco tempo. No mercado odontológico, eu falo. Isso. Lá, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu já fazia a toxina, né? Então você já tinha uma entrada já. Já tinha uma tendência estética, sempre gostei. Acho que já veio da minha mãe, né? Salão, aquela coisa toda. Verdade. E aí eu fiz a especialização em Porto Alegre, porque era próximo para mim. E foi o que me ajudou muito, porque eu cheguei bem no auge da harmonização facial, né? Sim. E é o que eu mais faço hoje em dia. Eu tenho especialização em ortodontia também. Mas eu ia dizer, mas você está clinicando a parte odontológica. Sim, faço. Você faz em paralelo. Faço, Mas a harmonização é o que eu mais gosto de fazer. Você vê aquela transformação, vê a pessoa feliz com o resultado. Isso... Eu falo que o dinheiro é uma consequência do que você faz. Exatamente. Porque ver a felicidade da pessoa, isso não tem preço. Exatamente. Eu falo isso como terapeuta há 20 anos, né? Porque a terapia, na verdade, o reconhecimento das pessoas, saber que você participou de um pedacinho, ouvir coisas como essa, né? Como eu digo, a Paula não foi minha paciente, deixando claro isso, mas teve aquele momento ali que a gente conversou, e aí a gente se encontra aí depois de alguns anos pra frente, e ela traz isso, olha, você falou, isso me marcou, e realmente depois aconteceram as coisas. Então isso faz a gente se motivar, não, vamos em frente que é por aqui. E uma das questões, né, porque a estética, ela é uma faca de dois gumes. Eu vejo muitas pessoas viciadas em estética, isso não é saudável, você trabalha com isso, você sabe o que eu estou dizendo. Achar que vai fazer uma paralisação do tempo não existe, né? Sim. Mas existe a autoestima, a melhora, que é a questão da valorização da própria mulher, também do próprio homem, né? Eu acho que essa é a parte mais bacana, né? Fazendo uma coisa de maneira adequada, né? Com certeza, e tudo tendo um equilíbrio. Eu acho que a partir do momento... Eu já tive alguns pacientes que chegaram com, preenchimento labial, com o lábio todo volumoso, querendo mais. Disse, não, e aí você fala? Eu falo. Isso é importante, você fala. Teve uma que eu coloquei o refletor, chegava a estar transparente, e assim, eu disse, meu Deus, acho que... E ela queria mais. Mas e aí, o que você vê? Você vê que é uma deficiência, é uma ansiedade? O que assim, teu ponto de vista? Eu acho que a pessoa não está bem com ela mesma, né? Quando chega a esse ponto de querer se transformar. Assim, eu tenho certeza. É questão emocional. Porque ela não consegue se ver, né? Uhum. Eu já tive casos, assim, quando a gente fala disso. Até eu acho interessante, Paula, porque no mundo como tá, as coisas como estão, se fala de tudo, mas eu não vejo profissionais da terapia falando o que realmente deveriam falar, né? Realmente deveriam falar. Então a gente sabe de casos, por exemplo, de pessoas que eram obesas, né? E quando passam por um procedimento mais, uma bariátrica, e ela não se reconhece
depois que ela emagrece, né? Ela não se reconhece, então ela tem que fazer. Até por isso a importância de fazer um processo terapêutico antes e depois. Com certeza. E eu penso que em alguns casos, como isso que você está falando, também precisaria. Porque não é um melhoramento estético, né? Já é uma... É interno que precisa ser feito, exatamente. Começa né? A exagerar. Sair do padrão. E a pessoa deixa de ser ela. Literalmente, se transforma, né? Se transforma. E, lamentavelmente, muitas vezes também não... Esteticamente também não é bonita. Vamos deixar... Falar bem a verdade aqui. Fica feia. E quando chega a esse ponto da pessoa querer mais e eu ver que não cabe mais, eu falo, às vezes, talvez não seja vista com bons olhos por esse lado, mas eu não consigo fazer. Mas aí vem a força do teu profissionalismo, sabe? Isso que eu acho bacana, em profissionais sérios, corretos, é saber fazer isso. Eu, por exemplo, também falo no consultório, tem muita gente às vezes vem, eu preciso de terapia, eu falo, querido, teu problema não é terapia, teu problema é mediunidade. Vai estudar, porque você vai em 300 terapeutas e não vai resolver isso. E tem outros que é o contrário. Porque minha mediunidade. Você não tem problema nenhum de mediunidade. Vai fazer terapia, que é melhor. Eu acho que, sabe, isso faz parte também. E quando fala dessa questão estética, me lembra, assim, muitos anos, né, que o famoso Dr. Pitangui, né, que foi ele que, né, explodiu no Brasil as cirurgias plásticas e tudo mais. A gente via na TV, no tempo da TV, né? Mas eu nunca me esqueço que uma vez ele, não me lembro qual que era o programa, e perguntando sobre essas intervenções, né? E ele falou uma coisa bem interessante, falando principalmente de rosto. E ele falando assim, que a boa plástica é aquela que não altera o estado, altera o mínimo possível o estado natural da pessoa. Sim. Aquilo que a pessoa olha e não percebe que houve uma plástica. Aquilo seria o ideal. Eu acho que eu não sei, mas eu acho que é por aí. Porque tem coisa que tá assim, cara, tu olha, né? Na questão de... É o Photoshop mal feito, desculpa. Transforma, tira a característica da pessoa. Não cria uma harmonização. Não. É o contrário. Eu costumo dizer para os pacientes, o envelhecimento ele vem pela falta de colágeno. Então, tem alguns pacientes que chegam para mim, eu quero fazer o sulco, bigode chinês, né? Quero fazer isso. Mas não é preenchimento que vai resolver isso, mas sim um bioestimulador, uma forma mais natural que deixe teu organismo próprio responder por isso. Sim. Aí depois você reposiciona tecido com fios de PDO, que é o que a gente utiliza. E depois já entrou a parte técnica agora, aqui. Agora eu tenho que falar. Não, já vou aproveitar, né? Gente, já vou aproveitar. Já ajudo vocês. Aí você faz um reposicionamento tecidual e você entra com os preenchedores. Não fica com aquele pillow face que é encher de preenchedor e fazer várias coisas. Tá, vamos lá, Paula. Agora você bem... Vou me aproveitar de você. Eu sou uma pessoa de família. Isso é de família. Todas essas expressões aqui é de família. Claro que agora, né? Eu quase chegando nos 60 anos, vai piorando, né? Mas, assim, isso aqui... Eu fui numa... É porque é curioso, até porque eu já vou fazer gancho de outra questão. Aí eu fui na oftalmologista, né? Chega numa idade, a gente também tem que começar a pensar se vai usar óculos, né? E pensar nem é a escolha, tem que usar para algumas leituras. E aí a oftalmo, eu fui na oftalmo para ver meus olhos. Eu fiquei assim, fiquei chateado, porque eu fui lá assim, daqui a pouco ela olha bem para mim assim, né? Porque daí a gente tá usando aquele negócio. Você não quer preencher não isso aqui no meio? Falei, não, tipo assim, mas é que eu fiquei, depois, é claro, ela ligou um alerta, né? Sim. E aí eu vi a pergunta assim, por exemplo, casos que nem o meu, isso não tira outras características, porque já tem algo que harmonize isso, ou diminuir um pouco, só para eu entender. E, claro que curiosidade minha também, né? A questão de rugas, você entra com a toxina botulínica, que é para relaxar a musculatura, que daí entra as rugas dinâmicas, né? Que seria o botox, a toxina, para mim, não, ele deixa super natural conforme os pontos que você aplica, né? Mas questão de preenchimento, se você colocar tudo que você colocar da forma correta, na quantidade correta, vai te manter natural. No teu caso, poderia entrar com uma toxina e depois... Mas não tiraria completamente, é isso? Então, porque se tirar completamente não vai ficar
Elástico? Algumas ruguinhas ali vão se manter, porque você tá paradinho e elas estão marcadas. Ali já marcou, já formou tipo uma cicatriz na tua pele. Entendi. Então, por isso que a gente utiliza a toxina preventiva antes de deixar marcar. No teu caso, vai melhorar, porque a toxina, além de relaxar a musculatura, ela dá uma hidratada na pele também. E aí, depois, faria algumas... E agora curiosidade, né? Aproveitando aqui. E vai muito homem lá fazer? Vai. Ah, vai! Bichectomia, lipo de papada. Olha só! Vocês são vaidosos também. Os homens são vaidosos. Mas eu acho importante se cuidar. Eu acho que não tem nada a ver. Sabe o que eu acho mais engraçado? Quando eu atendo casal, aí vai o marido em horários diferentes, né, da esposa e fala... E ela não sabe que ele vai? Não fala pra ela que eu fiz. Sério? Mas claro que a mulher percebe, né? Mas sim, eu não falo. Mas sabe sabe que agora você falando, eu voltei no tempo e eu cliniquei 15 anos a acupuntura, né? E teve uma fase ali que eu até pensei em entrar na acupuntura estética, mas eu nunca tive muita paciência, porque a acupuntura estética exige muito daí. Exige muito. São microagulhas, daí tem que trabalhar. E trabalhava com essas questões, né? De estimular. O microagulhamento hoje, né? Que é mais moderno, mas era feito à base de acupuntura. E eu me lembro também de um paciente que eu tive do Rio Grande do Sul, e ele dizia assim, dá pra você pôr também umas agulhinhas aqui? Eu vi que você pôs eu me lembro do nome da esposa dele, era Zilá, era uma querida ela, nossa, fantástica. Ela me trazia presente e tal. A Zilá falou que você fez um negócio lá no rosto dela, você pode fazer no meu também? Eu acho tão bom isso, tão bonito, homem vaidoso, precisa, né? Eu acho que sim, eu acho que a questão, né, dentro do equilíbrio, como a gente está falando, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. Mas aí, assim, como eu falei, ia pegar o gancho ali para te perguntar. E como é que você está vendo isso? Porque, na verdade, a odontologia, se a gente pensar bem, eu acho que faz todo sentido trabalhar com harmonização facial, porque tem um estudo bastante profundo sobre, né, toda a questão facial aqui dos músculos, do próprio dente, né, a carenagem aqui, tudo, né, carenagem de carro. Essa foi de homem, né, carenagem de carro. Mas a mandíbula, toda essa questão. Então eu vejo que tem tudo a ver, mas vocês têm algum problema, assim, vocês têm algum preconceito ou conselho? Tem essa coisinha de, o conselho de medicina diz que só esteticista médico pode fazer? No início teve bastante problema com os médicos, né? Mas agora foi liberado para Agora foi liberado. Mas sempre tem aquele... Porque daí, assim, falando, por exemplo, a oftalmo, eu já acho que não tem muito a ver. Apesar, claro, tem um conhecimento aqui, mas é aqui, já não tem toda... eu acho que cada um respeitando o seu espaço, isso... Mas tendo conhecimento, né, Paula? Porque dentista passa a maior parte estudando da faculdade cabeça e pescoço. Né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, tem tudo a ver. Né? É um conhecimento mais fácil. Agora você sabe que eu tenho uns planos para o futuro, né? Sim. Mas eu tinha começado a fazer biomedicina, porque eu queria fazer a parte de harmonização corporal também. Aí dentista foge dessa área. Aí já foge, mas daí você, como tem um trabalho sério, já vai buscar algo que você... O problema é como a gente vê esses casos, né? Porque, na verdade, o Conselho de Medicina, durante muitos anos, e posso falar isso de cadeira como acupunturista, porque até eu sou acupunturista, eu não sou médico, eu não tenho formação nenhuma, nem fisioterapeuta, nem nada disso. Eu fiz acupuntura, ponto. E teve muita briga por causa disso, né? Inclusive teve até aquela tentativa de ato médico, que só o médico ia poder fazer acupuntura, e não aconteceu porque o conselho de enfermagem, conselho de fisioterapia e tal, que foi brigar lá para não acontecer, senão só o médico poderia fazer acupuntura. E a pergunta é, o que faz um médico ser melhor acupunturista do que qualquer outro? Nada. Absolutamente nada, porque são... medicinas totalmente diferentes. Aliás, eu posso dizer que às vezes um médico pode ser um péssimo acupunturista, né? Pode ser, porque ele tem que estudar a medicina tradicional chinesa,
Não é uma questão só biológica, é uma questão de comportamento sistêmico. Então tinha muitas dessas questões, né, de eles abraçarem, né? E aí a gente vê também, né, médicos aí que a gente vê lá nos programas de televisão que inventaram de fazer cirurgia plástica e não tinham conhecimento nenhum. Sim. E a gente sabe o que deu. Então eu vejo assim que às vezes não é conversado aquilo que deveria ser mesmo, como você falou, respeitando, né? E aí a gente cai nisso que você falou. Parte muito mais de a pessoa ter uma índole e entender, não, isso é minha área, mas eu quero me dedicar a isso, então eu vou estudar, eu vou me especializar, eu vou buscar bons cursos para fazer um trabalho sério, né? Que nem você ali tá mexendo no rosto da pessoa, né? É a responsabilidade, né? Eu acredito que muita, por sinal. Mas eu faço isso, tô falando disso porque eu faço um paralelo da minha área também como terapia, entende? Já tive questões com o conselho de psicologia, veio questionar, né, meu trabalho, porque eu não sou psicólogo, mas eu sempre fui buscar coisas sérias e sempre fui estudar o máximo possível para fazer a melhor entrega, porque apesar de eu não estar lidando com nada físico, mas eu estou lidando com a vida das pessoas, né? Uma mudança de vida não é com emocional, né? Com emocional, eu posso deixar um reflexo ali que seja totalmente errado para ela ali, que vai levar ela para um caminho que lá na frente vai ter um enorme prejuízo emocional. Então, mas não, daí as pessoas vão lá não criticando, mas vão lá na internet, tem um curso de 3.000, de 2.000, mas tem um de 300. E vai lá fazer o curso de 300. Não tem como aquilo ali ter uma qualidade, né? Pode ser até um bom curso introdutório, mas dizer que vai ter qualidade, sair daquilo ali e já dizer, não, agora tô pronto, eu só ia atender. E existe na tua área também isso, entendeu? Né? Isso que eu fico assim, né? O nosso país lá, tantas coisas sérias para serem levadas em conta e às vezes não é discutido o principal, que vai dar uma formação para uma mulher, para um homem, enfim, para ajudar outras pessoas. É isso, Paula. O que você tem para me contar para a gente finalizar? Adorei, muito obrigada. Fico muito feliz de ter esse contato com você, Wagner. E eu também. Sabe que eu desejo sucesso, prosperidade sempre, sempre, sempre para você e já tenho certeza que vai ser. Logo a gente vai estar se vendo de outras terras. Com certeza. Tudo existe um propósito na vida, né, Tudo Wagner? tem um propósito na vida. Para mim fazer assim, eu gosto de fazer uma pergunta final para as pessoas que vêm aqui. E eu digo assim, devido a toda essa transição no mundo, tudo que está acontecendo, você acha que o mundo tem gente demais ou gente demais? Entendeu a pergunta? Muita gente ou tem gente boa, tem gente que é demais, que vale a pena? Olha, há um tempo atrás eu achava que tinha gente demais, mas depois da pandemia parece que as coisas mudaram, né? Eu acho que falta muita humanidade nas pessoas. Faltam pessoas boas. Eu acho que a gente precisa mudar o foco, o pensamento e a forma de agir. É isso aí, Paula, eu concordo com você. A proposta desse podcast, a proposta do meu trabalho é trazer pessoas como você, que são exemplo, pessoas com respeito comuns, né? Entre Sim. tantas, né? Claro. Né? Mas que mostram que são de verdade, que são pessoas e realmente podem multiplicar em outras. Então eu te agradeço muito. Obrigada, muito. Eu que agradeço. Que Deus abençoe sempre sua vida. Amém. E sabe que a porta está aberta, sempre que você quiser é só você vir. Tá Igualmente, bom? Obrigada. Gente, tive aqui com a Paula e quero dizer para vocês assim, um modelo de mulher bonita, jovem, trabalha com o que gosta, mostra aquilo que faz e faz com honestidade. Eu quero que você copie esse exemplo. Você conhece alguém que precisa ver esse podcast, precisa ouvir, precisa conhecer? É só indicar. E vai nos acompanhando que a gente vai trazer mais pessoas que são pessoas que fazem a diferença, pessoas que podem ser iguais a você. Passam por situações, mas devido à sua fé, devido à sua honestidade, fazem a diferença e fazem esse mundo evoluir. Meu nome é Wagner e até a próxima.